Opa, bem-vindo a mais uma edição do Senis Imóvel, gravado aqui no estúdio B do Senis Imóvel, num dia que, apesar de tudo, eu ainda considero um dia muito importante, que é o dia de eleições. Eu lembro muito bem, em 1982, eleições para governador, quando o saudoso Franco Montoro foi eleito aqui em São Paulo. Eu nem sabia quem era Franco Montoro, muito menos o que estava acontecendo exatamente naquele dia, mas eu lembro bem do clima de festa nas ruas, do clima de celebração, aquela bagunça, todo mundo andando para lá e para cá, aquele monte de santinhos sendo distribuído. Achei muito legal, porque os santinhos na época eram impressos só na frente, eu fiquei com um monte de papel para desenhar atrás. E desde então eu entendo e gosto e celebro muito o dia de eleição como um dia de festa democrática. É um chavão isso, mas essa lembrança que eu tenho e essa certeza que a cada 2 anos se confirma de festa democrática. Então vamos votar. Ai, que porcaria, né? O problema da festa democrática é que ao longo dos anos eu fui percebendo que a festa e o democrática merecem aspas. Odeio quem faz assim pra falar de aspas. Então, festa democrática entre aspas. Por quê? Por causa da porcaria do voto obrigatório. Estava ouvindo ainda há pouco na Rádio Bandeirantes um cara que infelizmente eu não sei o nome dele, um estudioso de questões políticas, falando, citando o Norberto Bobbio, o filósofo, que defende o direito de a pessoa não querer votar, né? E que o fato de a pessoa querer votar também não significa que ela seja politizada ou que ela seja consciente. Como bem disse o entrevistado aqui da Bandeirantes, o cara pode ser um fanático e querer votar sem questionar só porque vota, assim como existe fanatismo religioso, fanatismo futebolístico, existe também o fanatismo político. E a pessoa pode ser politizada, pode ser consciente e por motivos A ou B não querer votar, como é meu caso. Eu não vou dizer que eu sou politizado, mas eu acompanho a miúde as questões políticas aqui que assombram o Brasil. Eu acompanho a questão de impeachment, questão de problemas de administração estadual, municipal, federal. E por conta disso me dá preguiça ter que sair de casa para ir votar, porque eu acho que é tudo a mesma porcaria. Vota para mudar, voto para mudar. Mudar o quê? Né? Se basicamente todos os partidos defendem a mesma... defendem teoricamente coisas diferentes, mas na prática a execução acaba sendo semelhante. De A ou B vai fazer a mesma porcaria, vai roubar do mesmo jeito. Então eu não vejo perspectiva de mudanças. Eu não sairia de casa para votar se o voto não fosse obrigatório, se eu não fosse ter algum tipo de punição por conta disso. Bem que a punição é muito idiota também, né? Qual que é o grande problema que a pessoa que não vota tem no futuro? Ou, né, na sua vida? Tirar passaporte. E como eu gosto, apesar de tudo, de não ter usado muito, mas eu gosto de ter um passaporte disponível, vai que, né? Na hora de renovar o passaporte precisa apresentar lá o comprovante das últimas eleições, então a gente vota para poder tirar passaporte, é basicamente isso. Ou então vota para poder concorrer a cargo público. A princípio eu não estou concorrendo a nenhum cargo público, vai saber no futuro também. Então poderia não votar e depois pagar a multa, que é um valor irrisório. Até poderia, mas tem que ir até o cartório eleitoral e aí, enfim, vamos, já vota, já, se for o caso, anula o voto ou justifica. Teve uma vez eu fui até Osasco, justifiquei a minha ausência por, ausência do domicílio eleitoral. Eu tava viajando em Osasco, peguei lá o papel e não votei. Foi bastante bizarro esse dia. Ou então a gente vai, né, a votação e faz o possível, escolhe o menos pior, ou se não tiver menos pior, escolhe algum partido alternativo. Eu sempre defendo o voto no PGN, o partido do José Simão, que é o partido da Genitália Nacional. José Simão com Ricardo Boechat são os grandes articuladores do PGN. O problema é que o Simão só se candidata a presidente, então agora para a eleição municipal não temos candidato a prefeito do PGN, não vou votar no PGN. Sem piada agora, vou acabar votando na Erundina. Abri meu voto aqui, acho uma besteira falar isso, mas enfim, quer dizer, tem que abrir o voto, mas só de curiosidade. Por que Erundina? Ela já foi prefeita, realmente muito criticada a gestão dela na época. Eu confesso que eu não lembro muito bem, né? Até porque faz 20 e tantos anos que isso aconteceu. Mas pela conduta dela, depois de todos esses anos da Erundina enquanto deputada federal, sempre que eu acompanho posicionamento, vejo alguma declaração dela, vejo quem está defendendo tal ou tal ideia,
as ideias da Erundina costumam bater com as minhas. Então, nesse sentido, eu vou acabar votando nela, porque tem que votar em alguém, ela tá lá, vamos votar nela. Não acho, entretanto, que ela tenha, isso não é só com ela, muita gente acontece isso, perfil muito adequado para cargo executivo, né, para prefeita, governadora, enfim. Mas tem algumas pessoas que têm um perfil mais adequado a isso, tem outras pessoas que têm um perfil mais para o poder legislativo, acho. Enfim, para vereador, deputado federal, deputado estadual, que é o no qual ela se encaixa perfeitamente. O próprio Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, acho que era um deputado perfeito, seria um senador perfeito. Não sei se enquanto presidente ele teria dado certo, tanto que na eleição de 89 ele teve um número tristemente baixo de votos, enfim. E a questão agora que tem um lado de sacanagem, que é o número mínimo de votos para o candidato ser eleito pela proporcionalidade, deputados e vereadores serem eleitos agora tem que ter 10% do quociente eleitoral do local, enfim. Se o candidato tiver pouco voto, esses votos serão desprezados, serão passados a outro candidato. Enfim, isso é uma sacanagem para quem vota em legenda. Tá ficando longo esse vídeo, né? Mas eu já encerro. Para quem vota em legenda, porque na legenda eu votaria hoje no 50 PSOL, porque justamente o PSOL, assim como a Erundina, de maneira geral, defendem questões nas quais eu acredito, principalmente ligadas a direitos humanos e de minorias, direitos de LGBT, de menor, etc e tal. Então o 50 resolve, quem entrar do 50 a princípio tá uma pessoa coerente com essas ideias. Só que se nenhum dos deputados, no caso do PSOL, tiver mais de 10% do quociente eleitoral, não vai poder entrar. Esses votos serão desprezados. No caso de candidatos levados ao Congresso, por exemplo, pelo Tiririca, pelo Enéas, que o Enéas levou gente que tinha 1000 votos, né, uma coisa assim, realmente faz sentido. Agora, em outras situações, essa regra acaba sendo bastante prejudicial. Vou escolher então algum candidato do PSOL para ver se pelo menos um PSOL entra, porque eu acho importante ter alguém com esse tipo de preocupação nas casas legislativas aqui do Brasil, no caso de São Paulo. Então vamos nessa, eleição, vamos lá, festa entre aspas, democrática aqui, vamos fazer o possível e estamos fodidos no segundo turno, resumindo e já antecipando, quem for pro segundo turno, fodeu. Beleza? Esse é o Cenis Imóvel, talvez a edição mais longa do Cenis Imóvel, mas enfim, se você chegou até aqui, valeu, parabéns. Se você chegou aqui, então você vai gostar de assinar o canal do Cenis Imóvel no YouTube. Clica aqui no volante, que deve estar aqui, deve ter um volante, clica aí, você vai pro YouTube, ali tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Você se inscreve no canal, sempre que tiver alguma atualização, você será avisado. Ou se você estiver vendo pelo Facebook também, além de se inscrever, curte a página do Cenis Imóvel aqui no Facebook, Facebook/Cenis Imóvel, vai lá no Twitter/Cenis Imóvel, e quando tiver alguma atualização você vai ficar sabendo. Se quiser participar, xingar, mandar alguma opinião, dar ideias pro programa, a gente estamos de braços abertos. Eu não vou fazer os braços abertos porque eu tô na curva, aí o carro bate, tá? Agora na reta estamos de braços abertos para te ouvir. Beleza? Eu sou Ricardo Senise e acaba aqui o Cenis Imóvel, ou esta edição do Cenis Imóvel. Beijo, tchau!